quero falar sobre a diferença está na oração. A diferença está na oração. Abra sua Bíblia em segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que é um versículo conhecido, muito conhecido. 7 e 14 do livro de segunda Crônicas. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Pai querido, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos nesta reunião de edificação, e que a tua palavra possa vir ao nosso encontro, para que possamos entender o valor da oração, em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, irmãos? Meus queridos, quero vos falar sobre a diferença está na oração. Nós não podemos perder mais tempo, irmãos. Não há razão, não há o porquê nós perdermos tempo. Se nós tivermos essa noção que a diferença daquilo que você quer que aconteça na tua vida, na tua casa, e não só na tua casa, mas nos teus negócios, não só nos teus negócios, mas na nossa nação e no mundo, nós precisamos entender o valor da oração. É hora de clamarmos pela intervenção de Deus. Querida igreja, é tempo de fazer a diferença através da oração, porque só poderá, irmãos, tocar os céus, só poderá ter intimidade com Deus, só poderá ter uma experiência mais profunda com Deus quem realmente se dedica a orar um pouco mais. É através da oração que o crente vai aprofundar-se na sua comunhão com Deus. É através da oração, irmãos, que você vai ver os céus se abrirem, os milagres acontecerem, e maravilhas você vai presenciar na tua vida. É hora da igreja, é hora de eu, de você, de todos nós, é hora de nós nos unirmos em oração, rasgar nossa alma, rasgar nosso coração, numa volta sincera, numa volta profunda a Deus, para que Deus possa realmente intervir. Porque na soberania divina, irmãos, Deus, Ele resolve abençoar o seu povo, ou intervir em uma situação através da oração. É hora de clamarmos, até mesmo por um avivamento que nos dobre, que nos leve para o altar da oração, e crie em nosso coração sede de Deus. Irmãos, nós precisamos ter, assim como o nosso corpo sente sede, vontade de beber água, você precisa sentir essa vontade de buscar mais a Deus. E é o Espírito Santo, quando você vai tendo um relacionamento, intimidade com o Espírito Santo, ele produz na nossa vida essa sede por Deus, essa vontade de buscar mais ao Senhor, esse compromisso com a santidade de Deus, esse compromisso com a obra do Senhor. Irmão, meus queridos, nós precisamos tocar os céus com as nossas orações. Você precisa acreditar na tua oração, você precisa crer que as tuas orações são ouvidas, que não tem demônio e não tem nada que possa impedir a tua oração. É claro que tem algumas coisas que podem impedir a oração, mas você resolvendo essas questões, não tem demônio que venha impedir a tua oração. Até alguns vezes em quando perguntam: pastor, a gente pode orar alto? Ou tem que orar baixinho? Ou se orar alto, é verdade que o demônio escuta, e daí? Irmãos, você pode orar alto ou baixinho, da maneira que for, não tem demônio para impedir a tua oração de chegar aos céus. Não, irmãos, Deus está te ouvindo, e você precisa crer na tua oração. Então, irmãos, rasgue teu coração, se humilhe na presença do Senhor. Irmãos, que
É através da oração que Deus vai derramar a sua graça sobre nossa vida. É através da oração que nós vamos ver Deus abençoando nossa nação, Deus abençoando nossa cidade. É através da oração que você vai ver Deus abençoando a nossa igreja, Deus abençoando a tua família, Deus abençoando você. É através da oração, irmãos, que você vai realmente crescer na graça e na comunhão com Deus. Então, irmãos, eu quero dizer nessa noite que todo despertamento, que todo avivamento, que todos os milagres que Deus quer realizar na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, no nosso casamento, nos nossos filhos, nas nossas atividades, são precedidas por oração. Tudo que Deus deseja fazer na terra é precedido por oração. Quando o povo ora, os céus se abrem e os milagres acontecem. Então, irmãos, nós precisamos orar. Quando Deus tem algo para realizar na igreja, quando Deus tem algo a realizar em favor de alguém, em favor de uma família, quando Deus tem algo e deseja realizar algo na vida das pessoas, este algo, irmãos, que Deus quer realizar, vem e é precedido por oração. Então, irmãos, o desejo divino, o desejo de Deus é realizar coisas grandes no nosso meio. Agora, Deus só vai realizar se o povo clamar. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. A Bíblia diz: se o meu povo orar, buscar a minha face, eu vou abrir o céu. É promessa de Deus, irmãos. É Deus que está dizendo que se o povo orar, os céus vão se abrir. Não tem como o céu ficar fechado para quem ora. Não tem como as bênçãos dos céus não serem derramadas sobre vidas que buscam o Senhor. Eu quero dizer para você, irmãos, que as chuvas torrenciais não caem sem antes os joelhos se dobrarem na presença do Senhor. As chuvas de bênçãos, aquilo que Deus quer derramar sobre a sua igreja, é precedido por pessoas que dobram o seu joelho ou o seu coração para buscar ao Senhor. As chuvas de Deus, as bênçãos de Deus não vão ser derramadas para quem não busca, para quem não deseja, para quem não clama, para quem não pede, porque a Bíblia diz: aquele que pede recebe, aquele que busca acha, aquele que bate, a porta vai se abrir. Deus não sara a nossa terra sem que primeiro o seu povo se humilhe e ore fervorosamente. Quando o povo ora com fervor, quando o povo ora com sede, de querer ver realmente coisas de Deus acontecer no nosso meio, então, irmãos, Deus vai sarar a nossa terra. Isso quer dizer que Deus vai nos abençoar. Em muitas vidas, irmãos, eu sempre digo isso, em muitas vidas, e infelizmente até em muitas igrejas, a oração está em estado crítico, de coma, está aí na UTI, preste a morrer, ou quem sabe, em muitas vidas a oração já morreu, e por isso as pessoas não conseguem mais acreditar nos milagres de Deus, não conseguem mais acreditar naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus faz. Muitos estão vivendo, irmãos, tempo de terrível estiagem espiritual. Tem crente, irmãos, que está vivendo uma sequidão, sua vida é seca, é vazia de Deus, é pior do que o deserto de Saara, ou um deserto que está próximo a nós aqui no Chile. Fala que o deserto de Atacama no Chile é um dos mais secos do mundo. Tem pessoas, irmãos, que estão assim, estão secas, estão vazias, estão precisando dessa chuva torrencial dos céus, estão precisando algo de Deus, mas para isso precisa haver oração. Irmãos, tem pessoas que têm tempo para tudo nessa vida, mas não deixam na sua agenda, no seu espaço do dia a dia, ou
ou diariamente, ou até semanalmente, não deixam um espaço para oração. Tem pessoas que não oram e querem que as coisas aconteçam, e muitas vezes ficam desacreditando do poder de Deus, o poder da palavra, porque dizem: que Deus é esse? Mas, irmão, se não houver oração, se você não orar, não vai acontecer nada. Você precisa entender que é necessário haver oração. E a Bíblia, podemos entender ali, pelo que Samuel disse em 1 Samuel 12, 23, que o não orar, irmão, se torna até pecado. Se você não orar, você está pecando. E eu pergunto: será que você não cometeu esse pecado hoje? Qual o pecado? O pecado de não orar. Será que você orou hoje? É uma pergunta que você vai responder para você mesmo. Irmãos, é o pecado que mais as pessoas cometem: deixar de orar. Eu não estou dizendo que você precisa todo dia, bom seria, mas eu não estou dizendo que você precisa todo dia ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas de joelho orando. Você pode orar ajoelhado, sentado, em pé, andando, caminhando. Você pode orar, mas você precisa orar. Você precisa mostrar a tua dependência em Deus. Irmãos, nós precisamos orar. Que um profundo desejo, o Espírito Santo possa ter liberdade para brotar isso no teu coração, um desejo de orar, e que esse desejo de oração venha inundar tua alma, venha inundar teu coração, venha inundar tua mente, que você possa entender que o dia que você não ora, pelo menos alguns minutos, que você venha sentir falta, que você venha sentir alguma coisa está faltando, que o Espírito Santo possa produzir isso na tua vida. Dê liberdade, e você vai ver que o Espírito Santo vai produzir isso na tua vida. E o dia que você não orar, é a mesma coisa como você sentir que você não bebeu água, que você não comeu, que você está sentindo fome. A nossa alma clama por isso, irmãos. Quando a igreja ora, os céus se abrem e o inferno treme, e as coisas acontecem aqui na terra. Você precisa entender isso. Quando o povo ora, milagres e maravilhas vão acontecer. O inferno vai recuar, e os milagres e as maravilhas de Deus vão ser visíveis na tua vida e nos teus negócios. Porque a oração liberta, nos liberta de coisas que precisam sair da nossa vida. A oração nos dá força para abandonar o pecado, para abandonar coisas que estão nos prendendo. A oração também, irmãos, libera as bênçãos de Deus para a tua casa, para a tua vida, para os teus negócios. Você precisa de um milagre? Ore. Você precisa de uma bênção? Ore. Você precisa de melhorar em alguma coisa? Ore. A falta de oração, irmãos, priva-nos das bênçãos de Deus que são nossas. Há bênçãos, a promessa de Deus na Bíblia, que é para você, é para a tua casa, são bênçãos prometidas, mas se você não ora, você está se privando dessas bênçãos. Jesus disse: não tendes, porque não pedis. Então, irmãos, é quando você vai orando, é quando você vai comungando tuas necessidades com o Senhor, e os céus vão se abrindo. A falta de oração, irmãos, é comprovadamente a razão do fracasso de muitos crentes. Tem sido a causa número um da frieza espiritual na vida das pessoas dentro da igreja. Pessoas que estão frias, pessoas que não sentem mais renovação no seu amor para com o outro, pessoas que não têm mais desejo nem de vir à igreja, pessoas que qualquer coisa já estão indo para ali e para colar. São pessoas que estão precisando, não é de ir para uma igreja e para outra e ficar procurando uma bênção, não, estão precisando de oração, irmãos. Porque a oração vai liberar as bênçãos de Deus. A oração vai fazer com que os céus se abrem e você passa a ter uma intimidade
muito profunda com os céus, que não tem dinheiro que pague, irmãos. Não tem dinheiro que pague um momento de comunhão, de intimidade, de sentir a presença de Deus, de sentir a graça de Deus, de sentir o poder de Deus, de sentir que Deus está nos ouvindo, e não só nos ouvindo, mas respondendo às nossas orações. Irmãos, para fazer a diferença através da oração, tem que haver oração perseverante. Irmãos, nós precisamos perseverar na oração. A oração não é para um dia só. A oração não é só quando eu estou vendo crise, que eu estou passando por momentos de tempestades, onde obstáculos têm se levantado, então eu vou orar. Irmãos, não. A oração tem que ser algo diário na nossa vida. Tem crente que só ora, irmãos, quando está com um problema. Aí eu me lembro de um amigo nosso, lá de Araxá. Tinha um moço, era um moço, se eu não me engano o nome dele era Valdeci, coisa assim, irmão do missionário Jorge. A família lá, ele orava, ele batia no banco, ele orava assim alto, ele batia no banco e dizia: manda a luta, Senhor. Ele dizia: manda a luta, porque quando tu manda a luta, então eu oro mais, eu busco mais a ti. Manda a luta, Senhor. Tem crente, irmãos, que Deus tem que mandar a luta mesmo, porque ele só ora quando vem luta. Só ora quando vem luta, irmãos. Bom é você orar quando não tem luta também. Quando você pode entrar na presença de Deus sem luta e dizer: Senhor, eu te agradeço, porque tu tens me privado de luta, tu tens tirado os obstáculos. Agora, eu fui assim conversar com esse moço. Ele disse: não, pastor, tem que ser, quando a gente tem luta, então a gente ora, se humilha, coloca o rosto em terra, e assim eu fico mais crente. Então, irmão, deixa Deus mandar luta para você. Amém. Irmãos. Irmãos, você tem que ter perseverança na oração. Oração não é só por um dia, como eu disse. Oração é todo dia. Irmãos, tem crente que tem entusiasmo para começar, mas esse é um dos mal, do brasileiro, não é? Diz que do brasileiro, não sei se dos outros também, mas o brasileiro tem entusiasmo para começar as coisas, mas logo ele desiste, ele não tem perseverança, desiste das coisas com muita facilidade. E assim também na oração. Quando é incentivado a orar, a pessoa faz propósito: eu vou orar 30 minutos, vou orar 1 hora, vou orar isso, vou orar. E no primeiro dia consegue, segundo, no terceiro já encontra dificuldade. Quando deu uma semana, ele já quebrou as suas promessas e seus compromissos com oração. Por isso que eu costumo dizer, irmãos, você que não tem costume de orar, não faça logo um compromisso: eu vou orar 1 hora por dia. Não, irmãos, você não vai conseguir. Você vai daí ficar frustrado com você mesmo, porque você não conseguiu, e o diabo vai começar a soprar na tua mente, dizer: você é um derrotado, você não consegue mesmo. Então, irmão, não faça propósito. Comece com um propósito até com 5 minutos. Senhor, eu quero ver 5 minutos eu tiro para orar. Comece com 5 e depois vai aumentando aos poucos, e você vai ver que, irmãos, quando você vai pegando gosto, porque a oração se aprende. Os próprios discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, ensina-nos a orar. A oração a gente aprende, e aprende orando. Irmãos, só se aprende a orar orando. Então, irmãos, você quer aprender a orar? Ore. E você vai ver, irmãos, que daqui a pouco você vai pegando gosto, vai tendo comunhão, intimidade com Deus, e daqui a pouco 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, você passa orando e você não conseguiu orar tudo o que você gostaria de orar. Jesus, irmãos, falou da importância de orar e nunca desfalecer. Jesus, ele foi categórico, e ele falou algumas questões, e ele foi muito categórico em dizer da importância de você orar e não desfalecer. Ele contou o caso
lá em Lucas 18, de uma viúva perseverante. Que uma viúva tinha uma causa, e aquela causa, ela na justiça, mas o juiz não deu ouvido para aquela mulher. Mas aquela mulher todo dia insistindo na porta daquele juiz. A Bíblia diz que era um juiz iníquo, era um juiz totalmente avesso às coisas de Deus. Mas a mulher foi tão perseverante que ele mesmo disse: olha, para não ficar incomodado, essa mulher todo dia, batendo na minha porta, eu vou resolver a causa dela. Resolveu por causa da perseverança, da insistência. Irmãos, nós temos que ter perseverança na oração. Elias, ele deixou um grande exemplo nessa questão de oração, quando ele orou para que houvesse chuva. Ele subiu ao monte para orar, e o céu estava azul de brigadeiro, como se diz, estava como ontem, sem nenhuma nuvem. Você olhava, até esses 2 domingos e ontem, o céu estava sem nenhuma nuvem, né? Nenhuma nuvem. É meio raro aqui em Blumenau está assim, né? Mas nós vemos que Elias, ele precisava ver nuvem, porque ele começou a orar para chover, e ele orou. A Bíblia disse que ele colocou o rosto entre os joelhos, quer dizer, dobrou ao pó da terra, e ele começou a orar: Senhor, faz 3 anos e meio que não chove, precisa haver chuva, precisa haver chuva. E ele começou a orar, e ele mandou o seu auxiliar, o seu moço: dê uma olhada se está vindo alguma nuvem. O moço olhou para todo lado e disse: Elias, nuvem nenhuma. Elias voltou a orar, suplicando a Deus para que Deus mandasse chuva. Mandou o moço olhar outra vez, nada. E assim aconteceu 7 vezes. Ele dobrava o joelho, orava, mandava o moço, e o moço dizia: não tem nada. Na última vez, na 7ª vez, ele orou e mandou o moço, e de repente o moço veio e disse: ó, Elias, tem lá, muito longe da vida, tem uma nuvem lá, tamanho de uma mão. Irmãos, basta para o milagre acontecer. Basta uma nuvem tamanho de uma mão para o milagre acontecer na tua casa, na tua vida. Se houver perseverança, irmãos, quando aquele moço falou: eu estou vendo lá muito longe uma nuvem tamanho de uma mão, Elias disse: olha, corra, vamos avisar o rei e todos eles, porque vai vir muita chuva. E daqui a pouco, daquela nuvem tamanho de uma mão, dentro de pouco instante, o céu estava negro, o céu estava cheio de nuvens, e a chuva veio com toda a força. Porque, irmãos, houve perseverança na oração. Você ora, uma coisa não acontece, você até esquece. Tem crente que ora uma vez, ora 2, não aconteceu nada, ele até esquece do que ele queria ou do que ele estava orando. Irmãos, precisa haver perseverança. Isaías, o profeta, ele fala de orar dia e noite. Lá em Isaías 62:6, ele fala de orar dia e noite. Isso fala de oração perseverante, irmãos. Não tem hora para você orar. Você escolhe a melhor hora. Tem crente que gosta de orar de madrugada, tem outros de manhã, outros à tarde, outros sei lá. Enfim, arrume um tempo na tua agenda para você buscar ao Senhor. Aleluia. Irmãos, no Pentecoste, eles só foram cheios do poder do Espírito Santo porque houve perseverança dos que ficaram até o cumprimento da promessa. Havia uma promessa, Jesus havia dito: ficai em Jerusalém até. Irmãos, eles tinham que buscar até. Agora, quando Jesus falou isso, ele falou para mais ou menos 500 pessoas. Mas as pessoas foram saindo. Oraram um dia, não veio a bênção, alguns foram embora. Oraram o segundo dia, não veio a bênção, outros foram embora. E assim foram embora.
E foram pessoas indo embora. E quando chegou no dia do Pentecostes, quando chegou ali exatamente 10 dias depois que Jesus havia falado isso, nós vemos, irmãos, que a chuva celestial desceu. E eles foram cheios do poder do Espírito Santo. Mas, irmãos, dos 500 que Jesus falou, só tinha 120. Os outros foram embora. Os 380 foram embora. Perderam a bênção, não perseveraram. Então a bênção é para quem persevera. Você quer ver o milagre acontecendo na tua casa, na tua vida, tenha perseverança, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, irmãos. Aleluia. Deus quer fazer algo tremendo na tua casa. Deus quer fazer algo tremendo no teu lar. Deus quer fazer algo tremendo no teu casamento. Deus quer fazer algo tremendo nos teus negócios, na tua profissão. Deus quer fazer algo tremendo através de você, irmãos. Agora você precisa ter perseverança. Persevere em orar. Busque a Deus, irmãos. Irmãos, diversos avivamentos têm ocorrido ao redor do mundo como resultado de perseverança de pessoas que resolveram orar, resolveram buscar a Deus, resolveram buscar os céus através da oração. Os grandes avivamentos que aconteceram no mundo, irmãos, foram através de perseverança, de pessoas que perseveraram. E muitas vezes não é um grupo grande não, irmãos. Começa um grupo pequeno, mas resolveram orar, resolveram buscar a Deus, resolveram não se acomodar, não se conformar, resolveram dizer, nós vamos buscar o Senhor, porque há promessas de Deus para nós, e se há promessa são nossas, então vamos buscar. Irmãos, há promessa de Deus para você, irmãos. A Bíblia está cheia de promessa que é para mim e para você. E nós só não estamos desfrutando de mais bênção, porque muitas vezes nós não oramos. Oh, os céus querem se abrir para você, irmãos. Orem, orem. O céu quer se abrir para a tua vida, irmãos. Eu penso, irmãos, que nós estamos apenas tateando naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu creio que Deus tem algo profundo para realizar na minha vida, na tua vida, mas nós precisamos buscar um pouco mais ao Senhor. Precisamos crer que os céus vão se abrir através da oração, não só oração de perseverança, mas tem que haver oração de confiança. Você precisa chegar na presença de Deus com confiança que você está sendo ouvido e vai ser respondido. Você não pode chegar na presença de Deus desconfiado, não confiando no que Ele vai fazer. Oração de confiança. Orar também é vigiar, é aguardar, é estar atento, é confiar que as respostas de Deus vão vir. Oração, irmãos, é você viver na expectativa de alguma surpresa. Você não pode dobrar o joelho, ou em pé, ou enfim, você não pode orar e crer que nada vai acontecer. Irmãos, é um castigo. Oração sem expectativa de resposta é um castigo. Eu dobrar o joelho e começar a orar e não crer que vai acontecer nada, eu estou apenas pagando uma penitência. É um castigo eu dobrar o joelho ou em pé, ou enfim, eu estar orando e não crer que alguma coisa vai acontecer. Mas sempre que você orar, irmãos, você tem que estar na expectativa, alguma coisa vai acontecer. Porque, irmãos, na oração acontecem duas coisas: ou Deus muda as coisas, ou Deus muda a nossa vida. Quando nós oramos, as coisas são mudadas, ou muitas vezes Deus não muda as coisas. Deus quer mudar a nossa vida. Orar, irmãos, é ficar de prontidão para receber a bênção e ficar de prontidão para também resistir o mal, resistir às ciladas e os ataques do inimigo. Orar, irmãos, é você buscar reforço, é você buscar ajuda naquele que tudo pode, o Senhor dos exércitos. Quando você está orando, você está buscando força, você está buscando reforço, você está buscando alimento, você está buscando nutrição para a tua alma.
e armamento para a tua vida espiritual, para você resistir o mal. Quando você ora, você está realmente na proteção do divino. Orações sem expectativa de resposta, irmãos, é uma tragédia o crente orar e não crer que vai acontecer alguma coisa. É uma tragédia o crente orar, a bem da verdade, irmãos, quando o crente ora e não crê que vai acontecer, que Deus vai ouvir, que vai ter resposta, ele não está orando, ele está rezando. Eu não crer nas minhas orações é apenas uma reza, é apenas uma formalidade. Eu vou orar porque estão falando. Então tem aquela reza que todo mundo faz decorada, né? Quem não tem expectativa de resposta das suas orações, ele não está orando, ele está rezando. Mas quem ora, irmãos, faz como o profeta Abacuque, que fala lá em Abacuque 2:1, que sobe a torre de vigília e espera a resposta de Deus. Quem ora, irmãos, é como ele está subindo a torre de vigília e ele está olhando, vai vir, vai vir, vai vir, a resposta vai vir. Quando você está orando, você está na torre e vendo, e a resposta vai vir, vai vir. Ore e você vai ver milagres acontecendo. Quem ora, irmãos, age como Jacó, agarra-se com o anjo e diz: eu não te largo se não receber a minha bênção. Quem ora é assim, irmãos. Quem está orando, ele está agarrando nas promessas de Deus e diz: eu não desisto de orar se tu não me abençoares. Irmãos, você tem o direito de realmente agarrar a esta promessa, e se você for perseverante, você vai dizer como Jacó: eu não te largo, eu não te deixo se tu não me abençoares. Eu preciso dessa resposta, eu preciso da tua bênção. Quem ora com expectativa, irmãos, sabe que coisas grandes vão acontecer. Quem ora com fé, com autoridade, baseado e fundamentado não no que acha, mas fundamentado na Bíblia, na palavra de Deus, nas promessas divinas. Irmãos, quem ora fundamentando a sua oração nas promessas de Deus, ele tem clara expectativa de respostas que vão acontecer. Quem ora faz a diferença. Quem ora, irmãos, espera confiantemente que milagres, que maravilhas vão acontecer. E eu pergunto, irmãos, o que você está esperando que venha acontecer na tua vida? Nada? Não, eu creio que você está esperando muitas maravilhas. O que você está esperando vai acontecer, irmãos. Se você está orando com expectativa, você está orando pela família, você está orando pelos teus filhos, você está orando pelos teus negócios, você está orando pelo teu casamento, você está orando pela tua vida espiritual, você está orando pela igreja, você está orando por salvação de almas, você está orando pela cidade. Continue orando na expectativa que maravilhas vão acontecer. Aleluia. E Deus vai responder. Para os céus se abrirem, tem que ter oração, irmãos. Tem que ter essa oração de confiança. Você precisa confiar. Oração de confiança, irmãos, é essa oração que você fundamenta as tuas palavras não no que alguém diz, não aquele profeta falou para mim, ou alguém falou para mim que Deus vai fazer isso comigo, isso. Não, irmãos, você não vai fundamentado, seja profeta de Deus ou da carne, você não vai fundamentar no que as pessoas dizem, você vai fundamentar a tua oração no que Deus diz, aqui ó, que está na palavra do Senhor, nas promessas de Deus. Irmãos, fundamente as tuas orações, alicerçando-as na palavra do Senhor. O rei Ezequias, irmãos, ele nos dá uma lição como se ora confiando no Senhor. Nós vemos que depois de ele receber uma mensagem de morte, ele recebeu uma mensagem de morte. O profeta foi, disse a Ezequias: você vai morrer, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Irmãos, quando ele recebeu aquela mensagem, e o profeta saiu, a Bíblia diz que
Ele estava enfermo, ele estava ali deitado, ele virou o seu rosto para a parede e ele começou a chorar. E ele começou a orar. E ele orou com ousadia, dizendo: Senhor, lembra-te, Senhor, que eu andei diante de ti com verdade, com o meu coração procurei ser perfeito, embora o homem não é perfeito, eu procurei fazer o melhor. E ele começou a chorar na presença do Senhor. Senhor, eu recebi a notícia que vou morrer, mas eu queria fazer algo mais ainda para ti. E ele começou a chorar e orar. O profeta nem tinha saído do palácio. Deus disse: profeta, volte, porque eu ouvi a oração do rei. Volta e diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos. Irmãos, o mesmo profeta que levou a mensagem de morte, ele teve que voltar agora trazendo a mensagem de vida. E o profeta disse para o rei, Deus dizendo através do profeta: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei e acrescentarei mais 15 anos. Aleluia. Isso porque houve oração. Isso porque o rei orou. Orar com confiança, irmãos, é pronunciar a palavra de Deus, é você citar a palavra de Deus. Devemos sempre orar segundo a vontade de Deus, porque Ele nos ouve, a sua vontade é perfeita para nós. Não é: Deus, faça a minha vontade. Não, Senhor, a tua vontade. A tua vontade. A oração do Pai Nosso diz que a tua vontade. Mas nós estamos vivendo uma época que nós não queremos fazer a vontade de Deus. A nossa oração é só para Deus fazer a nossa vontade, não a vontade dele. Só que a nossa vontade, muitas vezes, ela é falha. Muitas vezes a nossa vontade é uma vontade só do agora e não do amanhã. Muitas vezes nós pedimos algo pensando só no agora, mas será que isso vai ser bom amanhã? Agora, quando a gente ora: Senhor, faça a tua vontade. A vontade de Deus é perfeita, e a vontade de Deus é perfeita e boa para hoje, para amanhã e para todo sempre, para a nossa vida. Todas as orações, irmãos, têm que estar fundamentadas em Deus, na sua palavra, nas suas promessas. E a Bíblia Sagrada é rica em mostrar exemplo de homens que oraram com confiança, e assim eles mudaram a história da sua vida, mudaram a história da sua família. A Bíblia é muito rica em mostrar homens que oraram e mudaram a história de uma cidade ou de uma nação. E eu termino com 2 exemplos, e daí continuamos na próxima terça-feira. O rei Josafá. Irmãos, o rei Josafá, chegou um momento que Deus precisava intervir. Precisava uma intervenção milagrosa, porque ele recebeu notícias de guerra. E depois de ele passar por momentos ali de oração, junto com o povo, chegou um momento que ele recebeu notícias que o rei dos Moabitas e dos Amonitas estavam vindo, aliado com outros exércitos, estavam vindo para arrasar com Jerusalém e acabar com Judá. Quando ele soube essa notícia, irmãos, a Bíblia diz que ele convocou o povo, e veio o povo de Judá de todos os lugares, e começaram a orar e jejuar e orar. E eles começaram a orar. Irmãos, foi um clamor de confiança na intervenção de Deus. Quando ele soube que esses reis estavam vindo armados até os dentes para acabar com Jerusalém, eles começaram a orar. E Josafá começou então a orar, e a sua oração, me chama a atenção, irmãos, que a sua oração foi uma oração de, primeiro, reconhecendo a grandeza de Deus. Sabe como ele começou a orar? Começou a orar reconhecendo que Deus é grande, reconhecendo e falando: Deus, a tua grandiosidade é tremenda. E ele começou a orar mostrando a grandeza de Deus. Isso está lá em 2 Crônicas, você pode ler na sua casa, 2 Crônicas capítulo 20. E ali ele está reconhecendo a força de Deus, a grandeza de Deus. E ele também estava reconhecendo que
neles, no povo judeu, no seu reino, o reino de Josafá, que neles não tinha força, não tinha como eles resistirem o inimigo. Eles eram muito frágeis para resistir os 3 exércitos com mais algumas coisas lá que se ajuntaram, que estavam vindo contra eles. Não tinha como. Eles reconheceram a grandeza de Deus e reconheceram a sua pequenez. E Josafá então ele derrama a sua alma, dizendo que ele até chega a dizer: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Foi o que ele foi sincero: Senhor, diante da notícia que está vindo esses exércitos contra nós, além de nós sermos frágeis, nós não sabemos o que fazer. Irmãos, tem hora na nossa vida que a luta é tão grande que a gente não sabe o que fazer. Mas é nessa hora, irmãos, que nós temos que se jogar na presença de Deus. Ele não sabia o que fazer para enfrentar, mas ele sabia o que fazer para buscar recurso. E ele convocou o povo e começou a orar. Então, irmãos, na hora que você pensa de toda maneira, não tem jeito, busque ao Senhor, irmãos. Porque você olha, o rei Josafá olhou para todos os lados e não tinha recurso humano, não tinha como vencer os inimigos. Mas foi aí que ele resolveu olhar para os céus, irmãos. E quando ele olhou para os céus, ele viu a grandeza de Deus, aleluia. E ele então, na sua oração, ele diz: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Porém ele dizia: mas os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Porque ele colocou seus olhares em todos os lugares. E ele disse: não tem como, não tem jeito. Ele disse: eu não sei o que fazer. Mas no meio de não saber o que fazer, a bem da verdade, ele soube o que fazer. Ele disse nas suas palavras: não sabemos o que fazer. Mas a sua ação, ele tomou uma decisão. Ele soube fazer certo. Ele olhou para os céus. Ele diz: os meus olhos estão postos em ti, Senhor. Meus olhos estão postos em ti. E a batalha foi vencida, irmãos, de uma maneira não natural, não normal. Quando ele fez aquela oração e disse que os seus olhos estavam postos em Deus, Deus mandou o profeta dizer ao rei: fica tranquilo, eu quero que você vá para o campo da batalha. Não coloque os soldados com armas na frente, não. Coloque apenas cantores. E os cantores se vestiram com as vestes sagradas e foram para a frente da batalha. Cantores, sem armas. Apenas cantando, apenas louvando. E eles cantando e louvando, Deus fez, irmãos, com que aqueles 3 exércitos não se entendesse. Eu não sei o que aconteceu entre eles lá, que eles começaram a guerrear entre eles mesmo, e começaram a se matar. E quando Judá chegou, estavam todos mortos. A batalha foi ganha apenas com oração e louvor. Oração e louvor, oração e louvor. Tem coisa que Deus vai resolver na tua vida, não é com aquilo que você está pensando, da maneira que você está agindo, com as tuas armas. É você orando e cantando, cantando e orando, orando e cantando. E os céus vão se abrir e os milagres vão acontecer. A vitória foi tão grande, irmãos. A vitória foi tão grande que naquela época, quando se ia para uma guerra, se levava toda a riqueza junto. Porque quem ganhava a guerra despojava e levava toda a riqueza, né? E a Bíblia diz que eles ficaram 3 dias pegando os despojos, pegando as riquezas. 3 dias e não conseguiram levar toda a riqueza, porque Deus interviu. E eu termino falando ainda do rei Ezequias, uma outra experiência com o próprio rei Ezequias. O rei Ezequias recebeu uma carta, irmãos, do rei Senaqueribe, rei da Síria. Uma carta cheia de ameaças. O porta-voz de Senaqueribe, Rabsaque, ele entendia hebraico. E ele então foi o porta-voz do rei Senaqueribe. E ele começou a falar
ele falava então a língua normal lá, o hebraico, ele entendia e falava. E ele escreveu também uma carta, e disse: aqui a carta do rei, uma carta cheia de ameaça, dizendo: Judá, Israel, vocês estão pensando que o nosso rei vai deixar vocês assim? Ele vai vir, e como ele anulou, como ele aniquilou, como ele acabou com outros reinos, ele vai acabar com vocês também. Não fique, e eles foram ousados, irmãos. Eles mexeram com Deus. Não fique pensando que o Deus de vocês tem poder para nos livrar, para livrar vocês. Não tem como Deus de vocês livrar vocês da mão do rei Senaqueribe. Oh, irmãos, dizendo que é a mesma coisa alguém dizer: vocês estão orando pensando que Deus vai livrar vocês? Deus não vai livrar, Deus não tem poder para isso. Era isso que ele estava dizendo, irmãos, quando o rei Ezequias leu aquela carta, irmãos. Ele não teve outra alternativa. Sabe o que ele fez, irmãos? A Bíblia diz que ele subiu à casa do Senhor e pôs-se a orar, e colocou a clamar ao Senhor. E ele pegou aquela carta e dizia: está aqui, Senhor, está aqui as ameaças, está aqui a ameaça do rei Senaqueribe, aqui está a ameaça, irmãos. E ele rasgou a sua alma, ele rasgou o seu coração, dizendo: o rei está ameaçando que vai vir, vai nos anular, vai aniquilar. Irmãos, Deus respondeu, e naquela mesma noite, veio um anjo, irmãos, um anjo, só um, não precisou dois, apenas um anjo, e matou 185.000 soldados de Senaqueribe. Quando eles foram, estavam já todos mortos. Deus resolve quando o povo ora. Senaqueribe chegou e disse: Deus está aqui as ameaças. Quem sabe você tem recebido alguma ameaça? Ameaça do diabo, ameaça, quem sabe, de alguém que não gosta de você, alguém está tentando prejudicar você, alguém quer acabar com você. Quem sabe você está sendo ameaçado na tua família, quem sabe nos teus relacionamentos, quem sabe até no teu casamento, está tendo ameaças, algumas coisas não está funcionando. Mas o rei pegou e começou a ler diante de Deus. Está aqui, Deus. Irmãos, isso mostra a dependência, que você depende de Deus. Ficamos em pé nesse momento. Aleluia. Irmãos, eu não sei qual tipo de ameaça você tem recebido, ou o que está acontecendo, mas Josafá, quando foi ameaçado, ele disse: Senhor, eu não tenho força, mas meus olhos estão postos em Ti. Irmãos, coloque teus olhos no Senhor, e Ele vai resolver essa situação. Ezequias, da mesma maneira, quando ele recebeu a ameaça, até por escrito, ele pegou aquela carta e foi, eu creio, irmãos, que ele se jogou no chão. Eu penso que ele fez isso, se jogou no chão, em cima daquela carta, dizendo: Senhor, está aqui essa carta, a comprovação das ameaças do inimigo, e nós não podemos fazer nada se Tu não intervir. Se não houver intervenção de Tua parte, nós seremos realmente eliminados. Mas Deus entrou na guerra, Deus entrou na batalha. Quando o povo ora, Deus intervém. Quando o povo ora, Deus desce. Quando o povo ora, Deus vem para tomar a tua causa. Aleluia. Então, irmãos, ore, busque ao Senhor, ore um pouco mais, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai fazer através de você, o que Deus vai fazer em você, o que Deus vai fazer por você. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos orar um pouquinho.